Olá pessoal do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Meu nome é Will Bezerra e a gente vai fazer uma continuação da aula anterior que é sobre tipos de ondas eletromagnéticas, certo? Lembra da aula anterior que a gente viu os quatro primeiros tipos, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho e luz visível? Beleza. Agora a gente vai falar desses outros três aqui, que são ultravioleta, raio-x e raios gama. A gente vai tentar entender como é que eles funcionam, o que a gente pode usar, como a gente pode usar eles, né? E o que eles podem causar no nosso corpo. Vamos lá. Raios ultravioleta. Luz visível, infravermelho e raios ultravioleta são os principais componentes da luz do Sol. Destes três tipos de ondas, a ultravioleta, UV, é a que possui maior frequência e menor comprimento de onda, ou seja, é a mais energética. Então, toda vez que você está tomando banho de sol, você está sendo exposto a esses tipos de luz aqui, que são luz visível, infravermelho e raios ultravioleta. Dentro dos raios ultravioleta, a gente pode classificar em três tipos. UVA, que penetram mais profundamente na pele, podendo causar câncer. UVB, que causam queimaduras e manchas vermelhas na pele. E UVC, que não está presente na luz solar, pois é filtrada pela camada de ozônio. Possui a capacidade de eliminar micro-organismos, como alguns vírus e bactérias. Então, quando você sai à luz do dia, você recebe UVA e UVB. E é importante a gente entender que um desses aí é extremamente danoso à nossa pele, podendo causar câncer, certo? Quando a gente fala de radiação, né, tipos de ondas eletromagnéticas, a gente tem um pouco mais forte, que é a radiação ionizante. Essas sim conseguem arrancar elementos do nosso DNA e causar câncer, com mais certeza do que as UVs, as ultravioletas que a gente recebe do Sol. Então, você recebendo radiação ionizante, é muito provável que você tenha câncer. Agora, claro que dependendo da dose, tá ok? Vamos ver isso mais para frente. Antes de falar de radiações ionizantes, a gente pode falar que o ser humano ele consegue dominar essa tecnologia de utilizar a radiação ionizante ao benefício próprio. Um dos benefícios da radiação ionizante é a gente produzir energia através das usinas nucleares. Só que em 26 de abril de 1986 aconteceu o maior acidente nuclear da história da humanidade, que foi na usina de Chernobyl, lá na Ucrânia, e na época era uma parte da União Soviética, certo? Houve uma explosão nessa usina e uma grande fumaça foi lançada no ar que espalhou radiação por uma grande área lá da Europa. No final das contas, quase 400 mil pessoas foram deslocadas de suas casas para evitar o contato com essa radiação que estava na poeira, certo? Essa radiação, como eu falei para vocês, dependendo do nível de exposição, pode causar câncer. Imediatamente nesse acidente, 2 pessoas morreram, mas depois foram contabilizando outras mortes por doenças associadas à exposição à radiação, certo? Aqui no Brasil também teve um acidente radioativo, que a gente fala, com elemento radioativo, que foi com o Césio 137, em 1987. As pessoas estavam mexendo em um lixo e encontraram esse tubo aqui. Esse tubo é parte de uma máquina de raio-x. Quando eles abriram, dentro existia um pozinho que eles acharam bonito, a cor do pó, certo? Só que esse pó era um elemento radioativo. As pessoas começaram a entrar em contato direto com esse pó e muitas morreram semanas depois. E outras ficaram com sequelas por causa da contaminação radioativa que aconteceu nesse episódio brasileiro aqui de acidente nuclear radioativo, certo? Mas também teve outro bem importante, que também é escala 7, no nível de gravidade de acidentes nucleares. Aconteceu um pouco mais recente, que foi em Fukushima, uma cidade japonesa, em 11 de março de 2011. Depois de um tsunami, a usina nuclear não aguentou e explodiu lá. Houve um problema lá com a usina, que também espalhou um pouco de radiação pela cidade. Essa classificação de radiação
depende muito do tempo de exposição e da carga que você recebe. Mais para frente a gente vai ver uma tabela de nível de exposição e o que ela pode causar no nosso corpo. Os raios-x são considerados radiações ionizantes. São outros tipos de radiações ionizantes, não é mais uma radiação como aquela de Fukushima, mas ela também tem uma grande energia e pode modificar estruturas biológicas importantes, causando câncer. Então, toda vez que você for tirar um raio-x, né, você precisa se proteger, principalmente se esse raio-x for da face. A questão do pessoal que vai tirar raio-x dos dentes, você precisa usar uma proteção da tireoide, que é uma glândula que fica aqui no pescoço, que é bem sensível, né? Então é uma necessidade, não é alternativa. Toda vez que for tirar um raio-x do dentista, tem que colocar essa proteção. E quem vai bater esse raio-x também, o profissional que vai operar a máquina, precisa se proteger, como você está vendo aqui na imagem, com uma manta que tem chumbo, né? Para evitar que esses raios atravessem o corpo dele toda vez que ele for examinar um paciente na máquina de raio-x. Você reduzindo a sua exposição, você reduz o risco de câncer, certo? Bom, aqui tem uma tabela que eu falei para vocês da exposição de raio-x e os danos que eles podem causar à nossa saúde. Vamos pegar aqui só alguns exemplos. Por exemplo, a primeira tabela, 400 milisievert, um nível de radiação máxima alcançada por hora na usina nuclear de Fukushima, no dia 14 de março. Vamos pegar aqui outro exemplo, 6.000. Se você é exposto a uma dose de 6.000 milisievert, que é a medida de radiação, essa dosagem foi medida nos trabalhadores de Chernobyl que morreram em menos de um mês. E em 20.000 milisievert, que é uma dose muito grande, existe um comprometimento das funções cerebrais, convulsões e morte em poucas horas. Como eu falei para vocês, é uma radiação muito forte que vai interferir no funcionamento do nosso organismo, né? Destruindo tecidos e também modificando o DNA. Então é necessário a gente ter muito cuidado ao se expor a radiações ionizantes. Mas algumas radiações ionizantes também podem ser utilizadas, como eu falei para vocês, como diagnóstico, raio-x, por exemplo, ou raio gama, que é outro tipo de radiação. Elas são emitidas por elementos radioativos e são utilizadas em alguns tratamentos de câncer, alguns tipos de tomografia, como a PET, e algumas cirurgias. Elas possuem alto poder esterilizante e podem ser utilizadas para esterilizar equipamentos hospitalares. Aqui na imagem você tem um resultado de um exame PET, né, onde a pessoa vai emitir radiação por um contraste que é injetado na pessoa. Esse contraste vai se acumular nos órgãos que são alvo, e quanto mais escuro tiver, mais elemento radioativo tem ali naquele órgão. Isso vai indicar para o cara que vai ler o exame se existe algum tumor ali, certo? Claro que existem alguns exames mais precisos do que esse. Claro que a tecnologia foi evoluindo e melhorando esses exames, certo? E antes de terminar, eu vou deixar para vocês um desafio, tá aí na tela. Pesquise e escreva em seu caderno quais são os horários mais adequados para tomar banho de sol. Vocês lembram que eu falei que existe um perigo da gente tomar banho de sol, né? A luz solar tem uma radiação, que é a ultravioleta, que pode causar danos à pele. Existe um período onde você pode tomar banho de sol com uma certa tranquilidade, sem que essa luz seja muito incidente na sua pele. Você vai pesquisar esse período de tempo do dia e vai anotar no caderno, tá certo? Até a próxima. Tchau!